Boa noite, pessoal. Mais um ponto crítico essa noite. Boa noite, Thiago. Thiago que é responsável por duas entrevistas que o ponto crítico está fazendo, né? Thiago Ribeiro. E o outro é o Braça que está aí, o Léo, a Carmen. O Thiago Ribeiro viabilizou a conversa com o reitor da UFG, professor Edvard, e agora com a reitora da Universidade Federal de Catalão, a Roselma Luquezzi, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Ricardo, Eric, Junimar, todo mundo me ouvindo bem aí, né? Poliane. A gente vai falar sobre a Universidade de Catalão, hein? Universidade Federal de Catalão. Um pouco da história da universidade e de como a universidade está funcionando nesse momento de pandemia, né? E poder conhecer também a estrutura da universidade, né? Cleves, que é professor da universidade. E todo mundo pode deixar aí os comentários aí sobre a universidade, né? Eu vou chamar para cá já a reitora que vai bater um papo. Joana, boa noite, Cleves. Muito obrigado pela audiência. Letícia também. Oi, professora. Oi, Renato. Eu sempre tenho que ajustar aqui, eu apanho um pouquinho ainda. Ah, Deixa eu só ajustar aqui. tranquilo. Aí, agora acho que já deu. Professora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão aqui te seguindo, né? Exato, a gente tem aqui um público, inclusive, da universidade. O negócio não está dando certo aqui. Acho que vai dar certo agora. Um pessoal, um público da universidade, inclusive, né? A Carmen, o Cleves. Eu agradeci já no início, vou agradecer novamente o Thiago, que viabilizou a nossa conversa, e também com o reitor da UFG, o professor Edvard, que esteve aqui batendo um papo também, né? Professora, Roselma Luquezzi, né? Graduada em enfermagem e obstetrícia, lá em Fernandópolis, não é? Tem mestrado em enfermagem psiquiátrica em enfermagem psiquiátrica pela USP e doutorado também pela USP, né? E aí agora é a nossa reitora da Universidade Federal de Catalão, né? Primeiro, a gente sempre gosta de ouvir um pouquinho da história do nosso convidado, né? Então, como a senhora veio parar aqui em Catalão, e também um pouco da sua carreira, né, de docência e agora administrando uma universidade, que para nós é um orgulho muito grande. Com certeza, né, Renato? Bem, hoje eu estou numa situação histórica, né? Eu acho que vou contar muita história e registrado aí a primeira reitora, a reitora pro tempore da Universidade Federal de Catalão. É algo assim, inesperado, nada que eu programei na minha vida profissional, eu imaginava algo dessa envergadura, né? Mas, enfim, nós estamos aqui para trabalhar, a proposta é construir essa universidade, é estruturá-la para que ela possa prosseguir aí e prosperar, que certamente será algo assim, um grande diferencial para a nossa região. E é com muito trabalho, muito esforço e na tentativa de construir uma universidade que possa aí fazer jus aos ideais de uma universidade pública, um ensino gratuito de qualidade, que tenha valores, principalmente de inclusão social, trabalho na diversidade, a humanização das relações aqui estabelecidas tanto no meio acadêmico quanto a relação com a universidade, com a comunidade externa. E aí valorizando o tripé da universidade, que é o ensino, a extensão, a pesquisa. Então, nós temos aí uma missão muito importante, fazer dessa universidade, primeiro, que ela defenda os princípios de universidade pública, e depois que ela realmente venha e faça o diferencial nessa localidade e no nosso país. E já começamos, né? Nós temos aí já alguns frutos colhidos, embora no meio de tanta dificuldade que nós estamos tendo nesse momento, é um momento muito difícil, momento que não temos precedente histórico, mas que nós já colhemos aí alguns frutos muito interessantes, muito bons, e é uma comunidade universitária que trabalha muito e que tem muito, muito a dar, muito a oferecer
para a população local e para os seus alunos também. Muito bom. Professora, se a gente, reitora, se a gente resgata um pouquinho da história da UFG, a primeira assinatura do termo de convênio entre UFG e Prefeitura foi lá em 1982, né? Depois se torna campus avançado em dezembro de 83. Em 86 a gente tem licenciatura plena, a estreia, né, da licenciatura plena em Geografia e Letras. 88 e 91, matemática, pedagogia, educação física, o bacharelado e licenciatura em história, do qual eu sou filho, né? Ele foi implantado em 1991 e eu me formei em 2003, né? Em 2009, a gente tinha 21 cursos de graduação, né? Qual é a estrutura da UFCAT agora, então, né? Universidade Federal de Catalão, nesse momento? Bem, hoje nós estamos... Na verdade, até 2005, nós tínhamos aí cursos mais na área de licenciatura. De 2005 até a data que você coloca, saltou para 22 cursos no processo de expansão. E hoje nós estamos com 30 cursos de graduação, 11 programas de mestrado, 3 doutorados e vários cursos de especialização. Então, nós temos aí em torno de 3.500 a 3.600 alunos de graduação, temos em torno de 550 alunos de pós-graduação, porque é um número muito flutuante, né? Nós temos constantemente defesas, e de especializações em torno de 700 alunos, mais ou menos. Então, a estrutura hoje da UFCAT é esta, né? Temos aí cerca de 300 professores efetivos, e também é muito flutuante os professores substitutos, né? Em torno de 500 professores que ainda são da prefeitura dessa época que você relatou aí no início, né? Que é importante lembrar que esse campus, ele é originado de muita luta, né? E uma das lutas é justamente essa parceria com a prefeitura, esse contrato com a prefeitura, e que nós temos ainda professores dessa época com vínculos municipais. E, bem, é uma longa história, gente. Nós ficaríamos aqui falando de todo esse processo de resistência, de luta, de pessoas que estiveram aqui, algumas que eu nem conheci, Renato, mas o fato de que eu vim para cá em 2008. Então, a gente estava em pleno processo de expansão. Então, eu não vivi o campus, eu não vivi aquela época principiante de todo esse processo. Então, alguns eu não conheço, mas aprendi a admirá-los pela luta. Foram muitas lutas, muita resistência, e acreditar que o ensino superior no interior, ele poderia, sim, ser efetivado. E eu agradeço muito a todas essas pessoas que me antecederam, e estas outras tantas que estão comigo desde 2008, nessa localidade, lutando para estruturar o campus. Foram muitas dificuldades, muitas mesmo. Não tem nenhum professor aqui, ou algum aluno que também participou, como você, participou de parte dessa história. Muitos alunos egressos são nossos servidores hoje, ou seja, professores ou técnicos administrativos, ou até terceirizados. Mas foi um processo de muita luta. O pessoal conta que às vezes lutavam para manter o convênio, ora não sabia se esse convênio ia ser mantido, não ia. Qual era o posicionamento da UFG em relação a isso, dos outros prefeitos, porque era um custo alto para a prefeitura também. O prefeito vai continuar, não vai? Então, assim, foram muitas indecisões. Agora eu fico imaginando, né, como foi para esse grupo de professores ter resistido até esse momento com tantas incertezas. Eu não vivi isso, mas eu aprendi a admirar isso, principalmente lendo algumas obras, como da professora Maria José, que conta, né, muitas histórias assim. Mas, enfim. Então, essa estrutura de hoje, para ela estar aqui hoje, nas condições que está, tem uma história de mais de 30 anos por trás.
Então, quando as pessoas às vezes conversavam comigo, mas agora eu entrei na UFG e eu vou me formar UFCAT, e a qualidade da UFG, o nome que a UFG tem. Mas, assim, a compreensão histórica de todo esse processo, como foi essa construção, nós temos a mesma qualidade da UFG. Nós passamos pelos mesmos processos, os crivos avaliativos, as progressões funcionais. Nós usamos, inclusive, as mesmas resoluções da UFG até o momento, né? Por não termos a nossa ainda construída. Mas é valoroso ser o FCAT, porque é de uma resistência e uma luta do que representa o ensino público gratuito superior no interior de Goiás. No interior em que nós não tínhamos esses dispositivos, que iniciou pela licenciatura e colaborou para a formação de muitos professores que hoje fazem a diferença na rede, na capacitação, na formação de jovens, na alfabetização. Então, assim, tem um sabor diferente, que é até mais valoroso ainda do que você chegar e falar, não, vou começar uma universidade do zero e vou abrir lá no sertão de algum lugar. Aqui não, aqui teve uma história, um propósito, e quando a gente fala de UFCAT, a gente está falando de documentação e de concretização de tudo isso, de muitas lutas. Então, como não se orgulhar disso? De um processo de interiorização do ensino superior, de um processo de crescimento da região central do país, um processo que colaborou para a formação de tantos outros jovens. Então, ser o UFCAT é um processo engrandecedor que concretiza todo esse movimento histórico, social, cultural e fazer parte. Eu não imaginava, em 2008, você perguntou de mim, né? Eu não imaginava que em 2008 eu iria chegar aqui. Eu vim por uma questão familiar, mas eu ia chegar aqui e ia me sentir tão honrada hoje de conduzir um pouco desse processo, né? São alguns anos, em vista de mais de 30, mas é um pouco desse processo que é engrandecedor. Muito. Professora, ou seja, né, nós catalanos precisamos nos orgulhar, sobretudo que nós estamos falando de uma questão de identidade, né? Isso que foi construído ao longo dos anos, ou seja, uma construção de identidade, e digamos que a UFCAT é a apropriação dessa identidade, né? Que a gente se reconheça nela, né? E eu acho isso maravilhoso, e quando eu converso com pessoas que fazem hoje a universidade e pessoas que contribuíram para a construção dela, eu vejo essa alegria nas pessoas em dizer exatamente isso, quer dizer, um reconhecimento de todo esse processo histórico de lutas e de resistência que nós vivemos até então, né? Eu gostei muito do papo que eu tive com o professor Edvard e agora também com a senhora, exatamente nesse sentido de mostrar para as pessoas o que é a universidade na sua estrutura, na sua infraestrutura, mas também nos seus serviços e como ela impacta a sociedade positivamente, né? O Cléris estava dizendo aqui agora, inclusive, da extensão comunitária também, né? E aí a gente tem também na parte estrutural da universidade, a gente tem o complexo poliesportivo, a gente tem atendimentos de psicologia, não é? Ou seja, em termos de serviços para a comunidade, dessa conexão direta com a comunidade catalana, o portfólio também é grande, né, professora? Sim, sim. Assim, nós temos muitas coisas dentro da universidade, muitas ações, muitos projetos que são desenvolvidos, não só os projetos de extensão, mas os projetos de pesquisa. Então, vamos começar pelos projetos de extensão. Nós temos aí vários projetos de extensão junto à comunidade, de cursos que têm essa natureza. E hoje nós somos convidados, convocados a ampliar muito, enormemente as questões de extensão, porque ela vai fazer, ela hoje, existe uma proposta que a extensão faça parte da estrutura dos PPCs, né, dos programas
pedagógicos de curso. Então, existe uma perspectiva de se ampliar muito mais, mas nós temos ações incríveis. Por exemplo, o cursinho Paulo Freire, que é um cursinho popular, em que oferece preparação para o Enem e divulga amplamente o que é uma universidade pública, é um curso de extensão, tocado. Hoje quem coordena é a nossa querida professora Zenaide, e nós temos ele conduzido por alunos nossos, alunos de pós-graduação, alunos de graduação. É uma proposta incrível de preparar aquelas pessoas que não têm condições de frequentar o cursinho. E assim tantas outras, a educação física com vários projetos de extensão, natações, temos medalhistas em natação. Temos um projeto de extensão incrível também, que une todas as atléticas em prol de atividades sociais, um projeto de extensão e institucional, que é do cão comunitário, né? Que nós também estamos aí tratando de castrar os cães, cuidar dos cães, alimentar os cães que convivem conosco na UFCAT, entender que o cão, ele faz parte da história da UFCAT, né? Muitas coisas são contadas envolvendo algum tipo de cão ao longo da história da UFCAT. Então, são os mais diversos possíveis. Temos também projetos de extensão, agora nesse momento de pandemia, temos vários projetos de extensão que são voltados à capacitação de professores, em relação ao uso das tecnologias digitais de ensino. Temos projetos de extensão para atendimento de aluno online. Temos um projeto de pesquisa vinculado com outros projetos de extensão que visam dar assistência nutricional, assistência psicológica, acompanhamento diverso do aluno que está em condições de vulnerabilidade para adoecimento psicológico, para condições nutricionais alteradas e também para condições de não saúde adequada do sono. Nós temos um projeto de pesquisa em que o aluno ele deve responder um questionário com várias escalas de avaliação. Ao respondê-las, nós fazemos um filtro e aí o aluno é encaminhado para atendimento psicológico, atendimento nutricional, atendimento de acompanhamento com a enfermagem. E é muito legal isso, porque nós estamos tendo um retorno muito bom. Alunos que fazem uso de medicação psicotrópica. Então, nesse momento, a gente vem dando uma atenção muito especial para o nosso aluno nessa condição de afastamento da universidade. A nossa preocupação é justamente manter esse vínculo, né? E nos preocuparmos aí com o que o aluno tem alterado na sua saúde mental, sono ou nutrição. São muitas ações, Renato. Tem tantos outros projetos de extensão nesse momento também, de produção de EPIs. O telecovid funciona dentro da universidade. A produção de máscaras face shields no laboratório do professor Stolpa, produção de álcool 70, álcool glicerinado, álcool gel, no laboratório do pessoal da Química, coordenado pelo professor Albert. E aí nós distribuímos isso já para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, uma grande produção de álcool em gel. Então, assim, são muitas atividades. Isso só de extensão, né? Sem falar nas pesquisas, a nossa incubadora de empresas, enfim, são muitas ações. Nesse momento mesmo, nós estamos fazendo... nós temos um histórico na universidade de pesquisadores que conseguem financiamentos importantíssimos, como do FINEP, prédios construídos com recurso de FINEP. Temos uma contemplação de um edital do FINEP, que é um super concorrido em relação às universidades, para se conseguir recursos. Nós temos o edital que nós ganhamos em 2019, eu acho, começo de 2019, e até esse momento não foi liberado, mas assim, concorremos com o país todo. Então, existe um know-how muito forte na universidade, ela nasceu forte. Recentemente, nós concorremos como primeiro projeto institucional da universidade nos projetos de
junto com a CAPES, projeto de PIBID, que é de estímulo à docência, iniciação à docência, e também o residência pedagógica. E nós fomos no Brasil todo, de 250 vagas, nós ficamos uma entre os 20, nós ficamos em 24º para residência pedagógica, e PIBID nós ficamos entre os 60 primeiros. Então, isso representa, assim, mostra, né, que nós temos aí uma condição de competitividade muito grande. E isso a gente está concorrendo com o país, né? É muito importante ressaltar o trabalho que a universidade tem. E aí não posso nem nominar todos, Renato, porque aí eu vou começar a ser injusta de esquecer algum deles. É muita gente boa que está trabalhando aqui. Professora, eu fiz a mesma pergunta para o reitor Edvard e eu a repito para a senhora, que diante dessa grandiosidade, o que é que distancia as pessoas do que de fato é feito nas universidades? E por que eu faço essa pergunta? Analisando todo esse clima de animosidade que nós tivemos, sobretudo na campanha, na última campanha eleitoral, e agora com os novos ministros, esses que passaram, nessa tensão criada entre governo e universidades, o imaginário popular está muito povoado de que, de fato, a universidade é um lugar para usar a célebre palavra, balbúrdia, de não produção, né? O ministro, então, eu não sei se eu deveria chamá-lo de ministro, mas o desministro Weintraub classificou os servidores, por exemplo, de zebra gorda e assim por diante. Mas a pergunta se centra, apesar de toda essa narrativa contaminada, a pergunta se centra no que a universidade falha em se comunicar com a sociedade. Olha, eu vou falar muito do espaço que a gente ocupa hoje, né? Eu vim de uma universidade muito grande, eu fui transferida de Cuiabá para cá, né? Eu sou paulista e eu queria ficar mais perto de casa. Então, eu vim de uma universidade em que, embora ela fosse grande, né, muito estruturada, dentro de uma capital, ela já tinha esses indícios, era muito difícil. Então, eu vou te contar um pouquinho, eu acho que eu vou te dar alguns exemplos para a gente poder chegar em alguma conclusão, né? Se é que existe para isso. Então, eu sou da saúde mental e eu trabalho, minhas pesquisas são tocadas com dependente químico, trabalho muito com dependente químico, com pessoas com transtorno mental grave. Então, são CAPs, eu vim de CAPs. E a gente era muito mal recebido para o pessoal de CAPs lá de onde nessa capital, porque existia uma animosidade entre o pesquisador e o trabalhador de campo, como se o pesquisador tivesse um status, né, em que ele vai lá, ele pesquisa, e o campo nunca recebe, nunca sente algo de retorno. Então, eles vão se sentindo muito distantes. Então, primeiro a gente tem essa questão da universidade ter criado esse distanciamento, né, esse muro e um certo status que não permite esse diálogo mais próximo entre as pessoas e, por exemplo, esse pesquisador. Então, é o que eu sentia em relação a isso. Então, talvez seja essa uma possibilidade, uma proposta. E eu acho que meu gato está miando aqui. Aqui. Só um minutinho, peraí. Tá bom. Essa aqui. O que você quer? E quem tiver pergunta e quiser fazer, hoje nós estamos aqui para ler as perguntas, viu, pessoal? Pode mandar pergunta. Bem, desculpa aí. Em casa também tem uma, é igual. Eles são iguais. E assim, no escritório tem minha filha também fazendo uma live. A Atlética não, o diretório acadêmico da Minas está reunido e aí me expurgaram do escritório. Eu vim para o quarto. São coisas dessa modernidade, né, do isolamento. Sim, completamente entendido.
Então, e aí eu acho que existe essa questão de distanciamento, que nós criamos um pouco disso. Quando a gente volta para esse momento de expansão, e aí eu vou contar um pouco de quando eu vim para Catalão. Aí eu vivi a expansão muito na pele. Eu vim transferida porque houve expansão de vagas, abri o curso de enfermagem aqui, eu consegui vir para cá. E aí o que eu entendo desse momento? Nós passamos um grande momento muito voltado para dentro, porque nós Uhum. tínhamos que crescer, né? O campus de Catalão, que hoje é o FCAT, teve que crescer. E a gente se ocupou muito em criar cursos, PPCs, estrutura física que não existia. Então, assim, existia muito pouco tempo para a gente olhar para fora e divulgar o que estava acontecendo. Tanto, Renato, que eu encontro muitas pessoas que falam: nossa, eu passei de bicicleta no campus, eu fui aluno, e eu não É. conheço mais o campus. Uhum. Quando eu assumi a direção, eu comecei a ir na Câmara Municipal, a conversar com o pessoal, fazer essa abordagem política da universidade. E aí eu percebi isso, que até os próprios ex-alunos não conheciam mais a universidade. Vocês têm RU, vocês têm isso, como, né? Uhum. A biblioteca, como que tá diferente? Então as pessoas começaram a se espantar. Aí eu comecei a pensar, gente, quanto tempo nós ficamos olhando aqui para dentro, né? Nessa loucura, a gente precisava construir essa universidade. Porque o Uhum. recurso vinha, a gente tinha que fazer a proposta, a gente tinha que aplicar tudo, colocar tudo para funcionar. Então, nós aqui, vou falar um pouco de Catalão, nós não tínhamos muito esse tempo, essa condição de olhar para fora. A não ser alguns cursos que tem muita natureza extensionista, que conseguiam trazer as pessoas para dentro da universidade, mas ainda era muito pouco. Agora Uhum. nós estamos nesse momento, né, de estruturar, de consolidar o que nós temos, que nós tivemos criado. E é o momento de mostrar mesmo. Então, muitas pessoas não sabiam. Entram no campus, às vezes em colações de grau, a gente percebe isso. As pessoas Uhum. entram e ficam deslumbrados, né? Que é a universidade, o que é o campus, aquele campus de Catalão, o que ela é hoje. E não sabem, outras pessoas falam, mas a gente não sabia que estava desse tamanho. Como assim? 30 cursos de graduação vocês têm? Como assim? Né? Mestrado, doutorado, né? E aí as pessoas ficam admiradas. Então, eu vejo dois momentos. Um, que a universidade, ela se elitizou muito há um tempo atrás e criou alguns distanciamentos. Aí, no momento da expansão, ela teve que internalizar muitas coisas e ter que crescer e dar conta de todo aquele processo de transformação. E agora a gente se vê nessa condição de ter que mostrar para a comunidade o que nós somos. E quando você tem essa lacuna, né, a comunidade geral não tem esse conhecimento do que a universidade é hoje, o potencial que ela tem, o tanto, por exemplo, que ela corrobora com o crescimento de um município, vem alguém e implanta uma ideia nesse vácuo, nessa lacuna, nessa relação fragilizada, e você implanta a ideia que você quer, Uhum. né? Você implanta a ideia que você quer, trabalha uma mídia, né, bem destrutiva, um trabalho engendrado, e nós somos frágeis nessa mídia, né? Nós somos muito frágeis nós pesquisadores, nós somos professores, nós não temos Uhum. o tempo para ficar trabalhando na mídia o tempo todo, detonar toda essa comunicação, essas informações na cabeça das pessoas. E as pessoas passaram. Manipular robôs. Oi? Para manipular robôs. E as pessoas compram essa ideia. Mas qual é o Uhum. fundo de tudo isso? Existe, né, um movimento muito grande de desconstrução do público. Uhum. E é um movimento, né? A gente, em determinado momento, a gente incomoda porque a gente aplica o recurso, porque a gente trabalha a diversidade, a liberdade das pessoas adotarem seus referenciais metodológicos, teóricos, a inclusão social. Então, tudo isso deve incomodar muito. E aí mobiliza as pessoas que querem desconstruir o que é público
plantar essas ideias. E eu observo que nós estávamos numa lacuna de relação muito frágil com a comunidade externa, então isso prosperou, que foi uma beleza, né? Uhum, uhum, Isso a gente vê com o SUS também. Eu sou uma defensora do SUS, eu fui militante na época da reforma psiquiátrica, né? Eu sou bem formada no final da década de 80. Então, nós lutamos bem o movimento de reforma sanitária e que nós também observamos o mesmo movimento de desconstrução do Sistema Único de Saúde, uhum. de desconstruir tudo que foi conquistado, a reforma psiquiátrica, a atenção à saúde mental toda desconstruída também, o pessoal querendo resgatar os leitos nos hospícios, né? E o que a gente vê é isso, que nós estamos num processo que existe um interesse muito grande de desconstruir o que é público, nessa lacuna, nessa fragilidade de relação com a comunidade externa, as pessoas se aproveitaram muito. E isso é só um posicionamento, né? Eu acho que existem Uhum. outras variáveis também que interferem aí. Com certeza. Professora, o Ricardo perguntou aqui, em que momento da transição nós estamos hoje? Olha, a transição, ela sofreu um pouco com essa questão da pandemia. E nós, em janeiro, nós conseguimos assim avançar rapidamente. Então, todas as questões estruturais e jurídicas, nós conseguimos implantar tudo. Foi muito rápido, nós não paramos de trabalhar um segundo, e nós conseguimos estruturar todos os mecanismos de controle, órgãos fiscalizadores de controle, tudo isso já está implantado, tudo, não tem mais nada, não existe nenhum outro sistema que nós não estivéssemos já cadastrados e em funcionamento. O que parou, né? O que deu uma brecada nesse momento foi a transferência dos servidores. Nós temos já transferência de todas as disciplinas, de todos os cursos, todos os alunos. Os servidores ainda estão vinculados ao FG, porque demandou alguns processos que nós temos que ter junto às agências bancárias, porque nós temos os mais diversos, enfim, são detalhes, né, que Uhum. com a pandemia nós tivemos aí um afastamento e redução do fluxo das pessoas em determinados lugares, e aí tivemos que dar uma brecada. Mas o que nós temos hoje? Todos os cursos já são nossos, os alunos já são nossos, então os alunos já vão se formar dentro da UFCAT. O que mais atrapalha hoje também, além de nós não termos conseguido migrar os servidores, mas está em processo, nós não tivemos o que está previsto na nossa lei de criação, não foi liberado ainda pelo Ministério da Economia e pelo MEC. Então, nós não tivemos a liberação de nenhum técnico administrativo, de nenhum outro professor e nem dos cargos e funções administrativas. A reitora, é a única que tem um cargo na UFCAT, liberado pelo Ministério da Economia. Então, todos os nossos pró-reitores, todos os nossos diretores, todos eles estão nomeados por encargo. Eles têm a função, mas eles não têm o cargo liberado. Então, isso nos impede grandemente de ter as equipes montadas. Por exemplo, a transferência do servidor, ela impacta em fazermos a folha de pagamento. Hoje, se o servidor viesse transferido para o UFCAT, nós não temos a equipe montada, porque nós nunca fizemos folha de pagamento antes. E não foi liberado servidor a mais. Então, isso também nos emperra muito. Na questão acadêmica, nós já conseguimos gerir com a transferência de alunos, já aconteceu, isso está mais adiantado. Uhum. Professor, o tempo passa muito rápido. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu recebi, nós vamos passar para elas.
Mas antes disso, só para a gente ter assim, uma visão um pouco mais ampla, para fechar, né, essa análise da transição, quais são os desafios que a senhora vê dessa nova empreitada, portanto, assim, digamos, desafios mais imediatos, né? O desafio mais imediato é justamente servidor. Uhum. A ausência de técnicos administrativos para que a gente possa criar as estruturas que nós não temos aqui é o mais desafiador. As questões tecnológicas também, nós temos aí uma necessidade de termos hoje todo o sistema de comunicação, sistema de cadastro de disciplinas, todo o sistema acadêmico, pesquisa, extensão, e todo o sistema de conversa com os órgãos controladores e fiscais, todos são feitos por meio digitais e isso requer um custo, né? Isso tem um custo. Uhum. Então, eu vejo que nós temos desafios em relação a pessoas, servidores, em relação a mais recursos, que nós tivemos uma lei bem enxuta, não foi previsto recursos a mais para esse processo de implantação. E tudo isso tem um custo muito alto, né? Nós precisamos comprar um programa, comprar um pacote, e isso vai demandar muita negociação com o MEC para que a gente possa ter esses recursos. E o desafio de pensar para o futuro também, né? O que nós podemos crescer, planejar esse crescimento de forma que ele seja organizado e de forma que ele também, nós não temos uma expectativa de políticas públicas nesse momento para a expansão de universidade. E esse talvez seja o maior desafio, né? Termos gestores que pensem na universidade pública de uma forma ampliada. São esses, só esses. Professora, em relação ao que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, as aulas estão paralisadas, há talvez, né, também exista uma sensação de imobilismo da universidade diante do que se refere às aulas em si, né? E o que a senhora pode dizer em relação a isso? Quer dizer, qual que é a previsão? O que tem se pensado sobre isso? E aí, se a senhora me permitir, tem uma pergunta, inclusive, da professora Renata Wirtmann, que é a seguinte, que no começo da pandemia ocorreu a suspensão do calendário acadêmico. Agora se discute o destino de atividades emergenciais remotas, mas como propor ou planejar sem um novo calendário? Há um calendário em vista? Renato, o que vem sendo discutido na UFCAT, vem sendo discutido, nós somos 69 universidades federais no país todo. Acabou de ser nomeado, semana passada, o reitor pro tempore da Norte do Tocantins. E aí, que é um colega nosso, né, o professor Ayrton, todas as universidades, algumas já retomaram, todas com o ensino emergencial digital. Uhum. O presencial nós não temos nem previsão de quando ele será possível, né, com segurança sanitária para as pessoas. Algumas poucas, uma minoria já retornou. E a grande maioria está no mesmo processo que nós estamos agora, nesse processo de pensar o que nós podemos oferecer e se ofereceremos e o que nós precisamos de infraestrutura para isso. Então, primeiro, não se vai pensar em calendário, que calendário nós temos agora. A decisão de retomada do calendário, ela só deve ser, ela parte de decisões da Câmara de Graduação e de decisões do Consune, né? Nós não montamos um calendário novo. A Câmara de Graduação, ela se reúne a partir do que o Consune decidir, haverá uma comissão que vai se reunir e planejar um novo calendário acadêmico. Não existe esse novo calendário acadêmico agora. Nós primeiro precisamos decidir o que nós faremos. Para isso, nós montamos grupos de trabalho em que foram divididos em várias áreas e teve um GT que era para discutir graduação. Esse GT encaminhou questões para os cursos de graduação no sentido de investigar junto a eles o que era possível fazer para uma retomada em ensino emergencial digital.
Nós Uhum. já tivemos o retorno dos cursos de graduação e semana passada nós sistematizamos todas as respostas. E houve respostas de algum tipo de retorno da grande maioria dos cursos. 3 cursos dos 30 cursos de graduação que nós temos se posicionaram contrário. Então, algum Uhum. tipo de retomada, então, aí é um indicador forte. Nós temos um indicador de que as pessoas querem alguma atividade remota. Mesmo Uhum. porque a UFG a UFG já vai decidir em consumo que vai retomar o calendário de 2021. Uhum. E isso já vai virar resolução de consumo. Então, primeiro a gente faz a resolução do consumo e depois se monta um calendário, a partir do que foi decidido. E essa decisão tem que ser coletiva, né? Não existe uma decisão da reitoria, e sim uma decisão Uhum. coletiva. Os cursos vão apontar para a gente o que eles podem, o que eles não podem retomar de forma remota. Isso não é EAD, é um ensino emergencial, e ele tem uma base legal de portarias do Ministério da Educação. E eu a forma com que a UFG acabou caminhando não é mais voluntário. Então, retoma-se Uhum. o calendário de 2021, ponto. Nós estamos por um caminho em que nós pretendemos respeitar as decisões dos cursos. Então, o Uhum. curso que diz não ter condições, nem interesse, nem nem condições para isso, seja qual for a motivação, ele, na minha concepção, deve ser respeitada. Mas isso vai para o Consune. É o Consune que vai tomar a decisão por votação, e é ele o órgão máximo de gestão da universidade que vai decidir por isso. A decisão está próxima, Renata. Então, nós já estamos Uhum. num processo de. Essa semana, nós pensamos em ouvir os representantes, né? E a semana que vem já resgatar aí, montar uma câmara de graduação para ver as possibilidades e no início de agosto já levar a matéria para o Consune para ser preciada. Então a proposta ela está bem rápida e acho que em breve teremos aí um posicionamento. Eu não posso te falar qual será o posicionamento, porque, como eu disse, é uma decisão colegiada, né? Uma decisão única e exclusiva da reitoria. A Renata amarrou bem as perguntas dela, ela fez duas e a senhora já respondeu a segunda em partes já, né? A segunda pergunta dela é que a UFG de Goiânia decidiu, independente da liberação dos cursos e institutos, retomar as aulas, incluindo disciplinas obrigatórias no modelo remoto. A UFCAT pretende seguir a mesma direção? Era a pergunta dela, a senhora já respondeu em parte. Supondo que resista a essa opção, qual a proposta para a reposição e quais os riscos de sofrer retaliações ou cortes pelo MEC? Olha, a UFCAT não decidiu ainda, né? Como se diz, eu não posso adiantar uma decisão que vai ser tomada nas câmaras de graduação. Não é uma decisão, é um encaminhamento, uma análise e um refinamento da proposta na Câmara de Graduação, e aí vai para o Consune. Então, eu não posso adiantar uma decisão que não foi tomada ainda, né? Uhum. Nós faremos essa proposta coletivamente a partir do que os cursos responderam e reelaborada ou aprimorada, vamos usar essa palavra que não é bem essa, mas um aprimorado na Câmara de Graduação, na Câmara de Graduação e aí levado ao Consune. Então não tem como a gente controlar e falar, olha, vai ser essa ou aquela decisão. Então o que eu digo é, nas próximas semanas, provavelmente já teremos uma decisão. E se existe condições de retalhamento do MEC, bem, o MEC não está torturando ninguém para tomar essas decisões. O que o MEC vem fazendo é oferecer condições para. Então, por exemplo, uma das nossas. Quando o MEC pergunta para a gente por que a gente não adotou o ensino remoto, nós fizemos um relatório e mostramos que mais de 60% dos nossos alunos são em condições de vulnerabilidade social. Então, muitos deles, nós fizemos um estudo amplo dentro da universidade, garantimos
mais de 90% que os alunos em vulnerabilidade social, bolsistas, respondessem ao instrumento. Nós ligamos para eles, porque é a população mais vulnerável que a gente tem em tese, que teria menos condições de acompanhar o ensino remoto. A partir desse estudo, nós mostramos para o MEC, nós não temos o ensino digital porque nos falta isso, isso e isso. Entre o nos falta um acesso de qualidade à internet. O MEC já se antecedeu e até o final desse mês sairá um edital de adesão das universidades a uma proposta da RNP em oferecer 3 tipos de acesso à internet para os alunos em vulnerabilidade social. Então, o MEC está buscando condições para responder. A gente fala, por que vocês não fazem? Porque uma das questões é isso. Falta uma internet com qualidade. Então, o MEC já está respondendo isso. Para algumas universidades que já retomaram o ensino remoto, ele já subsidiou com recurso financeiro para que essas universidades pudessem apoiar o aluno na compra de equipamentos. Então, aquele aluno que não tem equipamento, ele vai ter um apoio para comprar esse equipamento. Nós temos que estudar todas essas possibilidades. Então, a UFCAT está se preparando para isso. Se for uma decisão do Consune em retomar as atividades remotas, seja por retomada de calendário, ou seja, por uma proposta alternativa, ou não retomar nada, porque também pode acontecer isso, né, Renato? Então, nós temos que estar preparados. Se os alunos falam, falta equipamento, a gente tem que dar uma resposta para isso. Falta internet, o MEC já está dando a resposta. Então, ele já está liberando um edital de adesão para que o aluno tenha esse acesso, o aluno que não tem acesso de internet com qualidade. Bem, não existe uma pressão do MEC, existe uma preocupação hoje e uma solicitação que a gente volte. Se após o MEC ofertar todos os recursos que a gente fala que nos falta, aí talvez nós possamos sofrer alguma retaliação. Isso é possível, né? Como não é possível. Então, ainda nós estamos trabalhando com muitas incertezas. Então, eu não sei responder se teríamos ou não uma retaliação. O que nós temos enquanto gestores nós temos 3 documentos do MEC em que eles nos orientam ao retorno digital. Nós temos que responder a eles. Eu sou uma gestora, eu tenho que responder a um documento oficial. Então, eu preciso, olha, fizemos tudo isso e a resposta é essa. Eu, enquanto gestora, tenho que fazer isso. Se eu não fizer, é improbidade administrativa. Então, eu vou ter que responder isso. Agora, o que vem depois de contra-resposta, né? Isso só o futuro vai mostrar para a gente o que vai ser. Só para registrar, reitora, a professora Carmen também, né? Carmen, a gente já respondeu a senhora já respondeu, na verdade, né? Ela tinha pedido para que a senhora falasse do papel da UFCAT para a sociedade catalana, o que nós já falamos aqui, mas era, portanto, uma pergunta dela também, né? O Leonardo Aires, que também egresso da UFG, UFCAT, né? Ele coloca, né? Se existe perspectiva de concursos para os próximos anos na UFCAT, tendo em vista o montante de vagas que deveriam ter sido abertas na normalidade. Olha, nós temos por lei disponibilidade de 81 vagas para técnicos administrativos, entre várias áreas, né? Laboratórios, parte administrativa, de nível médio e nível superior. Então, são 81 vagas. Mais 15 vagas para o curso de medicina, de técnicos administrativos. Temos, por lei garantido, mais 40 vagas de professores para o curso de medicina e algumas outras que meu professor Moisés... Você conhece Renato Moisés? De nome.
Professor Moisés, ele é nosso pró-reitor de pessoas, né? Então, ele vem, desde que ele assumiu a diretoria, essa diretoria na época, né? Ele vem trabalhando no MEC uma proposta de que a gente precisava de vagas de professores. E O a Moisés da psicologia, não é? psicologia, Ele foi professor da minha esposa. Então, ele é ótimo. Eu gosto muito dele. É, Respeito. a minha professora, a minha esposa também, verdade. E ele veio fazendo um trabalho muito legal, muito intensivo, para que a gente pudesse conseguir mais vagas de professores. Então, com essa parada toda, com esse posicionamento do Ministério da Economia hoje de suspender todos os concursos, né? Isso deixou meio suspenso se nós teríamos ou não. Mas na verdade, teríamos sim vários concursos, minimamente aí as 81 vagas, que nos faz muita falta, né? E assim que nós Uhum. tivermos o aceno do Ministério da Economia, que a gente possa realizar os concursos, faremos o mais rápido possível, que nos está fazendo muita falta. Então, tem perspectiva, desde que a visão, desde que recursos para a universidade comecem a ser liberados. Isso é uma garantia legal, está na lei, já faz parte da lei orçamentária, está no nosso orçamento. Então, não é um gasto a mais para o governo, esse gasto já está previsto. Então, a gente não consegue entender muito bem até o momento por que, que não foi liberado. Então, nós somos 5 supernovas universidades e cinco supernovas universidades, e nós temos aí uma dificuldade muito grande de compreender por que esse, mesmo estando previsto o recurso na LOA, nós não tivemos ele liberado até o momento, a não ser uma indisposição política mesmo, né? Uhum. Só registrar, porque minha esposa está assistindo, ela está me chamando a atenção, pedir desculpa para o Moisés, que ela disse assim, você conhece sim, ela falou. Está dizendo que eu conheço mesmo, então eu conheço, Moisés, é verdade, eu devo ter encontrado já. Peço desculpas, então. Professora, como eu disse, assim, o tempo já está indo embora, eu quero registrar muito as pessoas que mandaram as perguntas, porque sempre que eu faço o ponto crítico, eu envio mensagem para as pessoas pedindo para que elas me mandem perguntas. Uma delas é do Rafael, que sempre assiste, e o Rafael pediu assim, ó, fala para a reitora, para ela liberar a piscina para o projeto de natação, né? Porque eu acho que é o Simon quem comanda o projeto de natação lá, e ele faz parte desse projeto, e ele disse assim, o cloro mata o vírus, né? E a natação é quem mais sentiu, né? O que a senhora pode dizer para ele, reitor? Tá, quem é o Rafael? Rafael? Rafael, aham, Rafael. É isso amanhã, vou ver o que está acontecendo. É, Atrás, o pessoal pedindo para liberar algumas coisas, e o professor Moisés ia dar atenção para esse assunto. Eu não sei muito bem qual foi a resposta. Eu tirei uma semana de férias, o professor Moisés ficou ajudando o Cláudio, e agora eu voltei e o professor Moisés tirou uma semana de férias. A gente vai se revezando assim. E aham. amanhã eu vou ver o que está acontecendo, qual é o impedimento, porque eu não sei te responder qual foi o impedimento, se é que houve. Tá bom. Aí a gente dá a resposta para o Rafael. O Cláudio é o Cláudio Maia, que foi meu professor na Isso, graduação, de quem eu gosto muito. meu parzinho. Excelente profissional, excelente profissional. Assim como meus outros todos professores, né? Inclusive tive a oportunidade de entrevistar a minha orientadora, a Regma, aqui, um abraço para ela. E aí eu tenho Ismar, Márcia e tantos outros, para não ser injusto também, né? Você foi, Eu tenho aqui também do Tiago, que foi quem viabilizou esse nosso bate-papo. Ele pediu para a senhora falar sobre o atendimento, o projeto de atendimento à saúde mental dos alunos da UFCAT em tempos de pandemia também, né? Acho que a gente já falou alguma coisinha, mas se quiser complementar. Renato, esse foi um projeto assim que, vou te falar, me emocionou essa parte do Tiago aí. Porque o projeto de pesquisa eu coordeno, e a Graciele, que é uma das diretoras da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, ela é a vice, e a proposta era atender o aluno mesmo, né? Então nós criamos um instrumento online, e aí eu peço para todos os alunos que estão nos assistindo, aquele aluno que não respondeu ainda, responda o nosso instrumento. Eu sei que ele é um pouco longo, mas ele é um instrumento de rastreio. Então, nós rastreamos os problemas, as pessoas que têm alguns problemas. Então, não é só para responder quem está com algum problema se sentindo mal.
é para todos responderem, porque a gente também quer aprender como que os alunos, aqueles que superam ou que estão passando esse momento bem, a gente também quer aprender com eles, né? Então, eu preciso saber quantos alunos nossos entraram em sofrimento mental, em quantos estão superando seu sofrimento mental, que estão se alimentando adequadamente, atividade física, sono, repouso. Então, é um instrumento muito amplo. E aí, nós conseguimos uma parceria com o curso de psicologia que foi incrível, que é uma parceria em que eles conseguiram um grupo de alunos egressos do curso de psicologia para atender os nossos alunos, voluntariamente, dentro de um projeto de extensão. Então, nós captamos o aluno que tem um instrumento que mede a possibilidade de transtorno mental comum, o transtorno mental não psicótico, e aí a gente encaminha esse aluno para o serviço de psicologia, que é formado hoje por um grupo de alunos egressos, orientados, supervisionados por professores do curso de psicologia. E aí o Thiago construiu isso conosco, e é incrível, eu fiquei assim, extremamente emocionada, dos nossos alunos egressos hoje, já são psicólogos, e estão atendendo os nossos alunos. Isso é assim, isso é impagável, isso é algo que não tem precedente, né? O aluno, a gente ajudou, né, contribuiu na sua formação, e hoje eles estão contribuindo conosco num momento muito difícil, no momento em que o aluno está distanciado, que o aluno está em sofrimento, que esse aluno pode perder vínculo conosco. Então, esse aluno egresso, muito obrigado, professor Tiago, os professores que estão participando com ele, o curso de psicologia todo, e esses meninos e meninas formados por nós, que estão nos enchendo de orgulho, é só orgulho, né? É bom. Professora, existe alguma previsão de novos cursos para o FICAC? Olha, nós acabamos de criar alguns cursos, né? Em 2019, nós tivemos o da medicina, física, bacharelado. Agora nós abrimos duas engenharias, a engenharia mecânica, a mecatrônica e a química industrial. Esse ano começaram esses três cursos. Não há previsão, não tem nenhum hoje tramitando assim no processo final. Existem propostas, né? O que nós precisamos fazer agora, Renato? Sentar, construirmos o PDI, que é o projeto institucional, e aí pensarmos nos próximos cursos. O que dificulta muito hoje, Renata, é a falta, assim, a ausência de uma proposta, de uma política, né, para o ensino superior, para essa expansão. Então, como aconteceu nos últimos 12, 15 anos, 12 anos, em que existia uma política de expansão, você podia expandir com garantias de que você poderia subsidiar um curso novo. Hoje qualquer curso que é aberto hoje é por conta e risco. Não existe um programa que nos estimule a isso. Então, é um momento de um pouco mais de pisar um pouco no freio, né? Pensarmos em estruturar o que já tem e aí buscar mesmo meios para a gente poder ampliar. Então, nesse momento, não está tramitando em processo final algum curso novo, não. Os últimos foram esses mesmos. E assim, com esforço dos professores. Eles se reorganizaram, se reestruturaram, alguns cursos que tinham dificuldade de formação de alunos, um grupo de professor transformou esse curso. Os três que foram criados foi reestruturação de algumas unidades e alguns cursos que já existiam. É isso, né? Nós estamos hoje no... Professora, a gente já está chegando no finalzinho, tem 40 segundos já para acabar. Gostaria de agradecê-lo. O assunto, na verdade, renderia acho que umas 3 lives, pelo menos. Gostaria de agradecer a simpatia e as informações, né, muito precisas que a senhora trouxe. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade e um beijo aí para todos e todas que nos ouviram, né, nos assistiram aqui, enfim.
E que a gente possa ter mais oportunidades como essa e continuar a conversa. Quem Sem sabe dúvida. Muito obrigado. daqui 2 semanas a gente já traga novidades.